A segunda temporada de Wandinha já está entre nós, e esse vídeo é pra você que já esqueceu tudo que aconteceu na primeira temporada lançada lá em 2022. Então bora pro Recapitulando Wandinha. Eu sou a Thay, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre filmes, séries, músicas, cultura pop. Já me segue também nas outras redes sociais que eu crio conteúdo lá todos os dias. No primeiro episódio a gente vê que a Wandinha estuda numa escola comum e as pessoas até evitam ela enquanto ela passa. Aí ela encontra o irmão dela, o Feioso, preso no armário. E ao tocar nele, ela vê quem são os valentões que fizeram isso com ele. Sabendo quem eles são, então ela planeja a sua vingança, que é simplesmente pegar piranhas e jogar na piscina enquanto eles estão lá. Corta, agora ela está num carro junto com seus pais, que estão a levando para uma nova escola, porque afinal ela foi expulsa da última, né? E ela vai para Nunca Mais, uma escola de excluídos onde os seus pais se conheceram. E um detalhe super importante, nessa cena a gente vê o tropeço e a gente vê que ele tem um dos olhos cinza. Então guarda essa informação que a gente vai voltar a falar sobre ela no último episódio dessa temporada. A Wandinha chega na nova escola e conhece a diretora Larissa Wins, que foi colega de quarto da sua mãe, Mortícia, quando elas eram jovens. Conhece também Enid, que é sua nova colega de quarto, extremamente feliz, alegre e colorida, totalmente o seu oposto. E quando seus pais vão embora, eles deixam para trás a mãozinha para espionar a Wandinha. No quarto, a Enid e a Wandinha começam a se estranhar porque afinal elas são muito diferentes e a gente conhece a professora Marilyn Thornhill, professora de botânica, e é a mesma atriz que fez a Wandinha lá em 1990. Eu adorei essa participação dela nessa temporada e ela coloca ali algumas regras para as meninas. A Wandinha então começa as suas aulas e começa por uma aula de esgrima e conhecemos a Bianca, que está ali humilhando um dos alunos meio esquisitos, né, que é o Rowan. A Wandinha então desafia ela e ela acaba perdendo, ficando totalmente frustrada e irritadíssima. Na enfermaria, Ron agradece a Wandinha por ter defendido ele e fala que ele jamais imaginou ser um excluído numa escola de excluídos. Saindo da enfermaria, a Wandinha é quase atingida por uma estátua, ela é salva pelo Xavier. Voltando para a enfermaria, o Xavier fala que ele só retribuiu o favor, porque quando eles tinham 10 anos, eles estavam num funeral, que a avó dela conhecia a tia dele que faleceu, uma coisa assim. E aí eles brincaram de esconde-esconde e ele se escondeu dentro do caixão que iria ser cremado. E estava ali para ser cremado e a Wandinha conseguiu impedir que ele fosse cremado vivo. E agora, mais recuperada, a Wandinha volta pro quarto dela e descobre que a mãozinha estava espionando ela. E ela ameaça a mãozinha e fala assim, ou você é meu aliado ou eu te prendo na gaveta o semestre inteiro. E aí a mãozinha se rende então, se tornando, ao invés do seu espião, o seu maior aliado. Agora na floresta, a gente vê um rapaz sendo atacado por um monstro e depois, mais tarde, um xerife encontrando o seu corpo junto com a sua equipe e falando que é o terceiro ataque de um suposto urso. Depois a diretora Wins leva a Wandinha para a sessão de terapia e aí conhecemos a doutora Valerie Kimbold. Mas é claro que ela foge, né? E nessa fuga ela acaba esbarrando em um homem e acaba tendo uma visão dele sofrendo um acidente e indo de arrasta. Depois ela vai até uma cafeteria, conhece o Tyler e lá ela é incomodada por uns valentões também da cidade que acham que ela é uma aberração e tudo mais. E eles começam a lutar e é claro que a Wandinha vence, né? Nisso o xerife chega na cafeteria e descobrimos que ele é pai de Tyler e ele descobre que a Wandinha tem o sobrenome Adams. E aí ele fala que o pai dela deveria estar na cadeia. Ela acha tudo muito estranho, mas vai embora com a diretora. E no caminho, elas se deparam com um acidente, que foi o acidente da visão da Wandinha, comprovando que sim, as visões dela são reais. Enquanto isso, na escola, o Ron vai para uma biblioteca e pega um livro ali meio misterioso, uma cena meio suspeita, né? E a gente vai pro quarto agora vendo a Wandinha e a Enid ali se conhecendo um pouquinho mais. E a Enid fala que ela é uma loba, só que ela não se transformou ainda e ela tem medo de nunca se transformar e ser uma loba solitária. Mais tarde no parque, a Wandinha planeja fugir do lugar junto com o Tyler e ele dá pra ela a ficha que ele encontrou sobre o pai dela nas coisas do pai dele, que é o xerife, né? E eles estão prestes a fugir, só que eles são impedidos pelos valentões, aqueles mesmos que provocaram a Wandinha na cafeteria. Então eles começam a correr, só que nessa corrida a Wandinha acaba esbarrando em Rowan e acaba tendo uma visão dele, ó,
indo de arrasta. Então ela vai atrás dele e fala que ele tá correndo perigo. Só que aí ela é surpreendida porque ele ataca ela e fala que a mãe dele era vidente e previu que ela iria para a escola e iria ser a ruína de nunca mais. E que ele estaria encarregado de impedir que isso acontecesse. Então ele atacou ela por conta disso. Só que aí, de repente, o monstro aparece e ataca ele e revela ali o seu rosto. Bem horrível mesmo, né? E o Ron acaba indo de arrasta mesmo e a Wandinha fica ali atordoada com o que aconteceu. No segundo episódio, os policiais estão procurando o corpo do Ron na floresta, só que eles não encontram nada. A Wandinha fica indignada porque afinal ela viu tudo acontecendo. Só que para sua surpresa, ao chegar na escola, ela se depara com quem? Com o Ron, vivíssimo da Silva. Wandinha então começa a investigar um pouco mais sobre ele e também descobre um símbolo na página que ele arrancou do livro. Mais tarde, o Ron vai embora, só que a mãozinha segue ele. Chegando na estação, ele simplesmente entra no banheiro e sai um homem completamente diferente. E aí a mãozinha perde ele de vista. Mas aí corta assim a gente vê esse homem andando e se transformando na diretora Wins. Pois é, como assim, né? Depois a Wandinha vai seguir o xerife ali pela floresta e encontra o Tyler. Eles começam a conversar, ele pergunta o que aconteceu na floresta, ela conta tudo pra ele, mostrando que ela tá confiando nele, né? Aí ela encontra um item ali do Rowan e ao tocar ela tem outra visão, agora do Rowan discutindo com o Xavier. Então ela volta pra escola e invade o quarto do Xavier pra procurar alguma pista. Só que nisso a Bianca entra e começa a conversar com o Xavier e conta que ela sabotou o grupo da Enid pra ganhar a Copa Paul. Wandinha, sabendo então que a Bianca sabotou o grupo da Enid, entra pro grupo para se vingar e ganhar dela na Copa Paul. No dia seguinte, a Copa Paul começa, a mãozinha ajuda ela com armadilhas para elas escaparem das trapaças das sereias. A Wandinha consegue chegar até a cripta para pegar a bandeira, só que aí quando chega lá, ela tem outra visão. E agora ela vê uma menina muito parecida com ela, com cabelos brancos, dizendo que ela é a chave. A Wandinha acorda, continua ali na competição. As sereias tentam trapacear novamente, mas a mãozinha consegue ajudar as meninas e elas conseguem vencer a Copa Paul. E aí tá todo mundo feliz, vibrando ali, e a Wandinha quer se esconder dessa euforia toda. Ela vai sentar ali perto de uma estátua e ela vê no teto o mesmo símbolo que ela viu na página arrancada pelo Rowan. Então é lógico que mais tarde ela volta pra lá, descobre o enigma que é só dar 2 estalos no dedo pra abrir uma passagem secreta. Ela entra lá, vê uma biblioteca secreta, encontra o livro, só que o episódio se encerra com ela sendo capturada. No terceiro episódio, a Wandinha descobre que ela foi sequestrada por um grupo de alunos ali chamados de Belladonna, que é um grupo de elite. Só que ela se decepciona ao reconhecer os rostos da Bianca, do Xavier, etc, né? E aí o Xavier até tenta convidar ela para fazer parte do grupo, mas ela se recusa e vai embora. Analisando ali o livro, ela vê que a página arrancada faz parte, então, de uma figura junto com um peregrino. Depois chega o dia da interação com a cidade, e a diretora passa algumas tarefas para os alunos. A Wandinha encontra o Xavier e pergunta se ele sabe alguma coisa sobre aquele desenho. E ele fala que aquele peregrino é ninguém menos do que Joseph Crackstone, que é muito importante ali para a cidade. Com a ajuda de Eugenie, ela entra ali num lugar que não poderia, né? E encontra um livro que seria sobre a história desse Crackstone, só que ela descobre que o livro foi roubado. E nisso, a Enid cria coragem e chama a Jax para sair finalmente. Eles são muito fofinhos juntos, eu super shippo esse casal. Depois a Wandinha vai até o templo do peregrino do século 17 e lá ela tem outra visão. Só que dessa vez ela volta realmente no tempo. E ela vê ali um povo ali junto chamando uma garota de bruxa. E ao ver, é a mesma menina da visão anterior dela. Aí o peregrino chega e chama ela de Good Adams. E fala que ele condena ela e seu povo por toda a eternidade e queima o lugar. A Wandinha acorda e entende que a menina é sua antepassada. Só que aí nisso ela escuta um barulho e quando ela vai ver é um monstro. Ela segue o monstro ali e ao analisar suas pegadas ela conclui que ele é um homem. Só que nisso Xavier aparece do nada, sendo um pouco suspeito, né? Já na escola o Ajax se prepara para o encontro com a Enid, só que aí ele é petrificado ao se olhar no espelho. E a Enid, achando que levou um bolo, fica totalmente frustrada e muito revoltada. E o episódio se encerra com o xerife encontrando mais um corpo, mais uma vítima do monstro e junto com ele uma câmera com uma foto revelando o rosto do monstro. No quarto episódio, a Wandinha tá no necrotério para investigar o corpo da última vítima do monstro e descobre que os dedos do pé do homem foram arrancados com uma serra cirúrgica e acha isso tudo muito estranho.
sangue. Depois ela analisa as autópsias dos outros corpos e descobre que tem um padrão: o monstro sempre retira uma parte do corpo de suas vítimas. Wandinha, ainda suspeitando Xavier, segue ele e descobre uma cabana secreta ali, com várias imagens, desenhos do monstro. Ela sai lá de fininho, só que ela dá de cara com o Xavier. Ele questiona ela e, para não parecer suspeito, ela convida ele pro baile. Depois a Wandinha descobre uma caverna que seria esconderijo do monstro e encontra uma pista, uma prova ali. Ela volta pro ateliê do Xavier e encontra um pano com sangue. Só que nisso o Xavier chega e encontra ela ali e entende que ela tá investigando sobre ele. Ele explica que aquelas imagens são desenhos que ele fez porque o monstro está aparecendo em seus sonhos. E ele entende então que ela só convidou ele pro baile para disfarçar. Ele fica muito chateado e expulsa a Wandinha do ateliê. Wandinha então leva as provas, o dente que ela encontrou lá na caverna, mais o pano com sangue do Xavier, pra delegacia para eles fazerem um exame de DNA. Então agora que ela não tem um par pro baile, ela combina com o Eugene para eles ficarem de tocaia ali na caverna do monstro. Só que nisso, a mãozinha escreve um bilhete pro Tyler, como se fosse a Wandinha convidando ele pro baile. O Tyler então aparece ali no quarto da Wandinha, tipo, todo preparado e bonitinho pra ir pro baile. Ela não entende nada, né? Vê que foi tudo uma armação da mãozinha. Wandinha então aparece pra ir pro baile, descendo ali as escadas, e me lembrou muito a cena de Hermione lá em Cálice de Fogo. Eu achei muito maravilhosa. E aí ela encontra com o Tyler e também com o Eugene, que tinha combinado, né, deles irem ficar de tocaia lá na caverna do monstro. Então ela pede pro Eugene pra eles irem no dia seguinte, ele não ir lá sozinho. Só que é claro, né, que ele foi mesmo assim. Wandinha chega no baile, arrancando os olhares de todo mundo. E a Enid, que convidou o Lucas só para fazer ciúmes pro Ajax, começa a se entender realmente com ele, por incrível que pareça. Depois o Xavier conta pra Wandinha por que ele não gosta do Tyler, porque ele agrediu ele e destruiu o mural dele no dia da integração. Mas aí a Wandinha fala pro Tyler que tá tudo bem, porque afinal ela já fez coisa pior, né? Depois a gente tem a melhor cena da temporada, que viralizou, uma cena icônica da Jenna Ortega dançando. E assim, ela tá maravilhosa, ela entregou tudo nessa dança, né? E aí depois a gente vê o quanto o Xavier está apaixonado pela Wandinha, porque ele pede pra Bianca tirar o colar e fazer ele esquecer a Wandinha. Só que aí ela fala: pô, mas a gente terminou e você achou que eu estava te manipulando e agora você quer que eu te manipule pra você esquecer a Wandinha? Realmente, ele foi babaca aqui com a Bianca, coitada da menina, né? Agora acorda, a gente vê um caminhão chegando ali na festa, né? E a gente descobre que são dos valentões ali, amigos do Lucas, que eles estão planejando ali se vingar, né, e destruir a festa. O Lucas encontra eles e fala para eles não seguirem com o plano, mas os meninos se recusam. Então começa a chover ali tinta vermelha como se fosse sangue, todo mundo gritando, correria, é um desastre a festa. E nessa correria, a Wandinha acaba esbarrando em uma pessoa e acaba tendo uma visão do Eugene sendo atacado. A Enid encontra ali o Lucas e vê que os amigos dele estavam por trás de tudo isso, fica super chateada. O Ajax chega para defender ela e ela conta para ele que ela só chamou o Lucas para fazer ciúmes para ele, que ela tava super chateada. Aí o Ajax então esclarece tudo que aconteceu, por que ele não foi no encontro deles. Eles se resolvem, finalmente eles se beijam. Agora a gente vai pra floresta, a gente vê o Eugene ali de tocaia na caverna e vê uma pessoa chegando e tacando fogo na caverna do monstro. Ele sai correndo e ele é atacado pelo monstro. O episódio se encerra então com a Wandinha encontrando o Eugene gravemente ferido. No quinto episódio, voltamos para 1990, vemos a diretora Wins, agora jovem, né, sendo pega de surpresa por um corpo morto caindo do céu. E quando ela olha pra cima, ela avista Gomes Adams. E aí ela relata pra polícia que os dois tinham uma rixa por conta que os dois eram apaixonados por Mortícia. Agora no presente, no dia da família, vemos a família Adams participando de uma terapia. E nessa sessão, a Wandinha joga ali em pauta o assunto do assassinato de Garrett Gates. A Mortícia fica super irritada com a Wandinha, fala que o pai dela é super inocente e para ela esquecer esse assunto. As duas começam a discutir e a sessão acaba. No necrotério, o xerife descobre que o legista se suicidou e ele acha tudo muito suspeito. E uma carta foi encontrada junto com o corpo dele, que dizia que ele só fez o que fez porque ele se arrependia de ter acobertado um caso de anos atrás, que é o de Garrett Gates. Então o xerife invade a festa ali da família e prende Gomes Adams na frente de todo mundo. A Wandinha então vai visitar o pai na cadeia e pergunta para ele o que realmente aconteceu. Então ele conta a verdade. Fala que Garrett era super apaixonado pela Mortícia, que ele ficou obcecado, que ele invadiu a escola, que eles começaram a lutar e ele matou o Garrett sem querer.
acontecer. Só que aí nisso, a Wandinha analisa algumas coisas no pai e percebe que ele está mentindo. Então ela vai até a delegacia e fala que alguém está querendo interferir na investigação dela e que o pai dela é inocente. E lá o xerife fala pra ela que não, que o pai dela sim é culpado, não só pela morte dele, mas como de todo mundo, porque todos da família também morreram. E ele também fala pra ela que o exame de DNA que eles fizeram não foi compatível. Wandinha então vai confrontar a mãe, né, sobre a verdade, e aí realmente ela descobre a verdade. A mãe dela conta o que aconteceu e fala que ela estranhou o rosto de Garrett, que estava com a boca espumando e com as pupilas dilatadas, e ela o matou. Só que ela ficou em choque e o Gomes assumiu toda a culpa por ela. A Wandinha, escutando a história, acha estranho ele estar com a boca espumando, com as pupilas dilatadas, né, e vai até o cemitério desenterrar o corpo de Garrett. Só que nisso, elas são pegas, né, e são presas também. Só que antes, ela acaba arrancando um dedo de Garrett, que comprova que ele foi envenenado. Só que aí quando ela toca no dedo, ela tem uma visão do passado, onde o pai do Garrett manda ele pra festa com esse frasco de veneno de Belladonna para envenenar todo mundo da escola. E aí nisso, na briga com o Gomes, o frasco que estava no bolso, no peito dele, quebra e envenena ele. Então, mesmo antes dele ser atingido pela espada, ele já estava morrendo envenenado. A Wandinha, junto com a Mortícia, então, vão até o prefeito, que na época era o xerife do caso, e conta tudo para ele. E elas percebem que ele já sabia de tudo e que ele encobriu todo o caso. Então, para não expor toda essa farsa do prefeito, elas convencem ele a retirar todas as acusações contra o Gomes e ele é solto. E aí o episódio se encerra com a Wandinha descobrindo que a diretora é Merta Morfa e fingiu ser o Rowan lá atrás e que ele morreu realmente e que ela só fez isso para manter a reputação da escola. No sexto episódio, a Wandinha é pega de surpresa por uma festa de aniversário planejada pela Enid ali na cripta, só que aí, ao encostar na cripta, ela tem uma outra visão, agora da Good, em frente a uma mansão. Depois disso, ela desenha essa mansão e vai até o Xavier, e ele reconhece também esse mesmo portão dessa mansão dos seus sonhos e fala que é a mansão Gates. E aí nisso a mãozinha revela uma pintura que o Xavier fez da Wandinha, mostrando quão apaixonado ele está por ela. Por que ela duvidou dele, gente? Super apaixonado, tadinho. E aí é lógico que a Wandinha foi até a mansão, né? Só que aí chegando lá, ela vê o prefeito saindo e falando no telefone com o xerife, dizendo que ele tinha uma coisa muito importante para dizer para ele. A Wandinha segue ele e o prefeito, quando tá prestes a se encontrar com o xerife, é atropelado por um Cadillac azul sem placa. Wandinha então planeja ir para a mansão Gates de noite e engana o Tyler e a Enid para ir junto com ela. Chegando lá, eles encontram o carro Cadillac azul, eles encontram uma imagem do peregrino e encontram também um quarto ali muito limpo e arrumado com uma caixinha de músicas com as iniciais LG. E a Wandinha acha estranho porque todos da família morreram, inclusive Laurel Gates. Mas aí eles não estavam sozinhos, eles escutam um monstro na casa que atacou o Tyler. A Enid e a Wandinha conseguem fugir, só que elas vão para um lugar onde elas encontram uns frascos com as partes dos corpos das vítimas do monstro. E a Wandinha entende que ali é o esconderijo dele. Elas conseguem fugir, encontram o Tyler todo machucado e de repente o Xavier chega do nada, sendo ainda mais suspeito, né? Depois a Wandinha leva o xerife até a casa, só quando eles chegam lá, não tem mais nada. Aí a Wandinha volta pra escola e encontra a Enid no quarto, toda revoltada, irritada, fazendo as malas para se mudar de quarto. E ela fala que a Wandinha só manipula as pessoas para conseguir o que ela quer e que ela tentou ser amiga da Wandinha, mas que não dava mais. E sai do quarto. O episódio se encerra então com a Wandinha com a caixinha de músicas da Laurel Gates, encontrando fotos dela junto ali na caixinha, achando tudo muito suspeito. E aí corta a cena, a gente tá ali no hospital vendo o prefeito sendo assassinado. O sétimo episódio então começa com o velório do prefeito e a Wandinha vendo uma figura suspeita ali entre as árvores. Ela corre atrás dele, só que ela descobre que é ninguém menos do que seu tio, o tio Chico. Ela conta tudo pra ele o que tá acontecendo sobre o monstro e ele fala: isso eu já vi em algum lugar.
se trata de Hyde. E aí juntos eles vão até a biblioteca ali da Belladonna, num cofre, e acham um livro. Nesse livro eles folheiam, né, e descobrem que Hyde é um monstro que ele é libertado por um mestre, e ele responde a esse mestre. Então Wandinha descobre que ela tem mais um assassino para encontrar. Então novamente ela segue o Xavier, que está se encontrando secretamente com a doutora Kimbolt, e ele fala que ele sonhou que ela morreu. Só que a Wandinha não dá importância para essa frase, ela só entende que ele é um monstro e a Kimbolt é a mestre dele. Aí mais tarde o Tyler prepara ali um encontro romântico com a Wandinha, com velas e tudo mais, assistem Legalmente Loira, eles estão prestes a se beijar, mas são interrompidos pelo xerife. E aí quando a Wandinha volta para o seu quarto, ela percebe que ele foi invadido, que o livro sobre o Hyde sumiu e a mãozinha está ferida e não está mais respondendo. Ela leva até seu tio, que consegue ressuscitá-lo, e a mãozinha fala que ele foi atingido pelas costas. Depois o Lucas fornece documentos para Wandinha, que estava com seu pai antes dele morrer, que fala sobre Laurel Gates, que ela não morreu, que ela voltou para a cidade com outra identidade e que ela veio atrás de vingança e que ela está usando Hyde para se vingar. Então a Wandinha liga os pontos, uma pessoa nova na cidade, e ela pensa que é a terapeuta, porque afinal ela tem acesso à mente das pessoas. Wandinha então vai confrontá-la, fala que quando ela foi visitar o Eugene, ela levou algumas flores, que eram as mesmas flores que ela encontrou lá na casa dos Gates, e que ela seria então Laura Gates, e que ela vai fazer justiça sim, e ela sai ali do consultório. Só que aí nisso ela escuta um barulho, e ela é atacada pelo Hyde e ela vai de arrasto. Wandinha fica revoltada com a morte da doutora e vai até o Xavier confrontá-lo. E ao chegar no ateliê dele, ela vê uma imagem, uma pintura da doutora sendo, né? E aí ela também encontra algumas provas que mostram que Xavier é o Hyde. A polícia então acredita na Wandinha e acredita em todas as provas e prende. Enid volta pro quarto e elas fazem as pazes finalmente. E ela pergunta, né, como que foi o encontro com o Tyler. E aí a Wandinha fala, foi interrompido. Então ela vai até a cafeteria para beijar o Tyler, né? Só que aí quando ela beija, ela tem uma visão da morte da doutora Valerie e o Tyler sendo o Hyde. O episódio se encerra com ela percebendo que ela foi manipulada por ele todo esse tempo. No oitavo e último episódio, a Wandinha encurrala ali o Tyler, consegue prendê-lo com a ajuda de alguns amigos, e ela fala que a mãe do Tyler era uma excluída e ela também era Hyde. O Tyler nega, fala que ele não é um monstro nem nada, e a Wandinha decide torturá-lo, só que os outros alunos recusam a participar disso e vão lá dedurar ela, né, pra diretora. O xerife então chega ali na cabana, acaba levando todo mundo pra delegacia, e lá na delegacia o Tyler se mostra o monstro verdadeiro que ele é, manipulador, e conta toda a verdade pra Wandinha. Dá uma raiva dele, né? E aí nisso, depois lá na escola, a diretora expulsa a Wandinha da escola. Ela vai até a prisão buscar a ajuda do Xavier, né? Só que ele se recusa a ajudar porque afinal, né, ela não acreditou nele em nenhum momento. No dia seguinte, a Wandinha se despede dos seus amigos e vai visitar o Eugene no hospital, que acordou do coma. E conversando com ele, ele fala que ele lembra da pessoa que ateou fogo na caverna, que a pessoa usava botas vermelhas. E quem usa botas vermelhas? A professora Thornhill. Então ela volta para a escola para confrontar a professora, leva o Tyler junto com ela e fala que o Tyler contou toda a verdade para ela. Então a professora tira a máscara de boazinha, fala toda a verdade, que realmente foi ela que libertou o Hyde, e fala que o Tyler faria tudo por ela e manda o Tyler atacar a Wandinha. Só que aí nisso a diretora se mostra que estava transformada no Tyler. Só que aí a professora é mais rápida e consegue atingir nela o veneno de Belladonna. E a diretora cai, desvivendo, e a professora ataca a Wandinha na cabeça. Wandinha acorda na cripta e Laurel conta o seu plano de ressuscitar Cragston. E para isso ela precisava das partes dos corpos das vítimas, mais o sangue da Wandinha por ser descendente de Good Adams, a bruxa que prendeu ele séculos atrás. O feitiço dá certo, Cragston volta à vida e a Laurel tenta matar a Wandinha com uma facada. Só que nisso a Good consegue curá-la e salvá-la.
Na escola, a Mãozinha vai desesperadamente contar tudo o que aconteceu pra Enid e os dois vão juntos salvar a Wandinha. Só que no caminho, a Enid finalmente se transforma em lobo pela primeira vez. A Wandinha consegue sair ali da cripta, só que ela dá de cara com o Tyler. Ele se transforma e quando ele tá prestes a matar ela, a Enid, em forma de lobo, aparece e ataca ele e os dois começam a lutar. A Wandinha corre pra escola, enquanto isso o xerife chega e dá um tiro no monstro. E a Enid dá um chute nele e ele vai parar longe. E aí, finalmente, o xerife descobre que o monstro era todo esse tempo seu filho, Tyler. Na escola, a Wandinha aborda ali o Crackston e o Xavier chega pra tentar atacar ele. Só que aí o Crackston devolve a flecha, né? E a Wandinha entra na frente pra defender ele. A Wandinha, então, e o Crackston lutam ali. A Bianca aparece e consegue acertá-lo com uma espada e a Wandinha consegue finalmente acertar o seu coração, fazendo com que ele desaparecesse. Só que não acabou por aí. A Laurel aparece com uma arma e quando ela tá prestes a atirar ali na Wandinha, ela é atacada por abelhas. E aparece o Eugene, então, pra salvar a Wandinha. E eu amo essa amizade, meu Deus. Depois que tudo aconteceu, a Enid aparece, então, toda machucada e encontra a Wandinha viva. E finalmente elas se abraçam. Ai, gente, essa cena é muito fofinha. No dia seguinte, todos ali estão se despedindo porque as aulas foram suspensas e ela recebe um celular de presente do Xavier. E aí, quando ela tá indo embora, ela liga esse celular e recebe mensagens ameaçadoras. E a câmera dá um destaque ali para tropeço. Lembra que eu falei pra vocês que ele tinha um olho cinza? Agora ele tinha os dois olhos pretos. Suspeito, né? E a teoria que circula é que Larissa Wins não morreu, a diretora. Ela é a vilã por trás de tudo e ela está transformada ali em tropeço para ficar ali vigiando a Wandinha. O que vocês acham? E o episódio então se encerra com Tyler sendo levado pela polícia e se transformando e a Wandinha refletindo, pensando, e se o Tyler e a Laurel só eram peças pequenas de um jogo muito maior? E aí que a gente vai descobrir então nessa segunda temporada. Eu estou prontíssima para maratonar. E vocês? Deixa aí nos comentários, não esquece de curtir esse vídeo porque ele dá muito trabalho, tá? E se você não for inscrito no canal, já se inscreve que aqui eu falo sobre filmes, séries, música, cultura pop, tá bom? Beijinho e até o próximo vídeo.